Bom, galera, do segundo ano, vamos fazer aqui a prova comentada de álgebra, segundo tri. Interpretação de texto nós já comentamos em sala, não vou abordar nesse momento. Então vamos direto para a questão 3. Quantos são os anagramas da palavra letras? Letras, então eu tenho 5 letras, todas distintas, ninguém se repete, então é somente 5 fatorial. Então, 120. Anagramas da palavra recuperado, com as vogais ficando sempre juntas. Então eu já separei aqui para vocês as vogais, ó, E, U, E, A, O. Coloquei ela num bloquinho só e as consoantes que sobraram, ok? R, C, P, R, D. Então, como elas estão juntas, elas se comportam como sendo uma única letra. E esse bloquinho pode se movimentar junto com os outros, ok? Então nós passamos a ter agora 1, 2, 3, 4, 5, como se fossem 6 letras. 6 fatorial. Porém, nessas 6 letras teóricas, né, temos o R que se repete 2 vezes. Então, 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Mas, não podemos esquecer que as vogais aqui dentro, elas também podem mudar de posição, correto? Se elas podem mudar de posição, então o que acontece? Eu tenho 5 vogais, 5 fatorial. Como duas delas repetem, 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Então a nossa resposta ficaria assim. Agora que o meu cachorro parou de latir, vamos continuar aqui, ó. O próximo exercício ele foi dado numa C antes da prova. Então, se temos duas retas paralelas, ok? Em uma delas 4 pontos, na outra 3 pontos. Quantos triângulos é possível formar aí nesta configuração? Primeiro que a gente precisa entender uma situação aqui, ó. Se temos aqui uma reta, duas retas paralelas, o que está acontecendo aqui? Em uma delas 4 pontos, correto? Na outra 3. Se tivéssemos 7 pontos aleatórios, que não estivessem em retas, qual que seria a ideia? Para formar triângulo, não importa a ordem, correto? Porque... Só um momento, galera. Peço desculpa novamente, ficar gravando o vídeo aqui em casa, o cachorro não ajuda muito, mas vamos lá. Se eu for formar um triângulo, qual seria a ideia? Em um triângulo, não tem muita necessidade de... não importa muita ordem. Vamos supor que eu tivesse o triângulo aqui. ABC, correto? Esse é o triângulo ABC, mas poderia também ser o triângulo BCA, CAB, então não importa a ordem, por isso uma combinação. Com 7 pontos distintos, eu poderia fazer quantos triângulos? Fazendo a combinação, 7 fatorial dividido 7 menos 3 fatorial, 3 fatorial, eu conseguiria fazer 35 triângulos com pontos distintos. Porém, nessa reta R, eu tenho aqui 4 pontos que estão alinhados. E se eles estão na mesma reta, não existe triângulo. Se eu não consigo fazer triângulos com pontos na mesma reta, qual que seria a ideia? Outra combinação aqui, ó. Com 4 pontos eu não consigo fazer 4 triângulos. E o mesmo raciocínio para a reta S, tá? Com esses 3 pontos que eu tenho aqui na reta S, eu também não consigo fazer um triângulo. Então a resposta do exercício seriam 35 triângulos, sem restrição nenhuma, porém não existem 4 triângulos formados entre pontos da reta R e não existem 3 triângulos formados entre pontos da reta S. Portanto, 35 menos 5 são 30 triângulos que não existem, ok? O próximo exercício, quantos são os números ímpares de 3 algarismos distintos? Está no livro, né? Na nossa apostila. Para ser ímpar, o que tem que acontecer? Obrigatoriamente, o nosso final tem que ser 1, 3, 5, 7 ou 9. Ou seja, são 5 possibilidades de final. Se eu escolher um número ímpar para estar aqui no final, não posso utilizar o zero no início, me sobram 8 opções. Escolhi um número ímpar no final, escolhi um número qualquer no começo, sobram mais 8 opções para esse número aqui do meio. Então, 8 vezes 8 vezes 5 são 320 números ímpares de 3 algarismos distintos.
O exercício 7 diz que a gente quer organizar numa estante, numa prateleira, né? São 4 livros de matemática, 3 livros de química e 5 de biologia. E todos têm que estar, todos os livros da mesma disciplina têm que estar juntos. Então, marquei aqui para vocês, ó, os 4 livros de matemática, os 3 de química e os 5 de biologia. Qual é o raciocínio? Esses blocos, eles podem se misturar? Eu posso colocar química, matemática, biologia, ou biologia, química, matemática? Podemos, né? Então, de quantas formas isso é possível? Se eu tenho 3 blocos, eu terei 3 fatorial maneiras de misturar esses blocos. Outra situação. Dentro de cada bloco, eu posso reorganizar esses livros. Aqui está organizado de maneira crescente. Matemática 1, 2, 3 e 4. Mas eu posso colocar na ordem que eu bem entender. Que ordem que é essa? Em matemática, 4 fatorial. Em química, 3 fatorial. E em biologia, 5 fatorial. Então a nossa resposta é 4 fatorial vezes 3 fatorial vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial. Lembrando novamente que esse último 3 fatorial, ele corresponde aos 3 bloquinhos que nós podemos brincar com eles, tá? O exercício 8, o pesquisador precisa escolher 3 cobaias em um grupo de 8. Como não importa a ordem das cobaias, né? Então se torna uma combinação. 8 fatorial, 8 menos 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Então serão 56 maneiras diferentes dele escolher essas cobaias, ok? E o último exercício novamente feito em sala, tá? Desenvolver o binômio de Newton, x menos 2 ao quadrado. Primeira coisa que nós teríamos que fazer, construir o triângulo de Pascal até a potência 3. Potência 0, potência 1, potência 2, potência 3. Então daqui, pelo triângulo, nós sabemos que o desenvolvimento do x menos y ao quadrado seria x ao cubo mais 3x quadrado y, mais 3x y ao quadrado mais y ao cubo. O que vai acontecer agora? No lugar do y eu vou substituir por menos 2, ok? Todos eles eu substituo por menos 2 e faço as operações. Então aqui eu tenho menos 2 elevado a 1 fica menos 2. Menos 2 vezes 3 resulta em menos 6x ao quadrado. Menos 2 ao quadrado resulta em 4. E 4 vezes 3 é 12x. E menos 2 elevado ao cubo é menos 8. Ok? Então resposta final, x ao cubo menos 6x quadrado mais 12x menos 8. O último exercício, quantas senhas que é o múltipla escolha, quantas senhas de 3 algarismos distintos podemos formar utilizando apenas os números 0, 2, 4, 6 e 8. Como são senhas, eu posso iniciar com 0, ok? Então eu tenho 5 opções para o primeiro, por serem distintos, depois eu não posso repetir, então 5, 4, 3. Com isso eu tenho 60 senhas diferentes.